Feedback na arte de Miguel de Jesus. Bom dia, Marco. Criei vergonha na cara e comecei a estudar fundamentos e estou montando um portfólio para tentar arrumar uns trampos com RPG nacional. Mais especificamente a Jambô. Ô, louco, a galera tá aproveitando já mandando currículo na live e no YouTube. Tá certo. Se alguém tiver na Jambô aí, ó, que tá assistindo esse vídeo no YouTube, depois dá um salve aí. A longo prazo, eu quero arrumar trampos com a Paizo e Wizards of the Coast. Você quer dizer então que a Jambô vai ser o seu trampolim? Olha, sacanagem, hein? Sacanagem. Sobre a peça, é a primeira do projeto do portfólio novo. Tentei fazer algo colorido e alegre, seguindo aquele feedback que você deu de exemplo, as artes do Soroya. Mas não sei se eu consegui. Apenas as peças mais recentes vão ficar. Quando eu tiver peças mais novas, o suficiente que correspondem ao que eu quero trampar, talvez essa saia. Pois não coloquei thumbs e sei que isso é ruim. Ah, boa. Você já tem então consciência de um projeto, né, mais completo para mostrar para o seu cliente que você consegue fazer as etapas certinho, né? Vamos lá. Cara, legal. Legal, legal. Eu acho que sim, acho que você conseguiu esse efeito de que ela tá na sombra, mas ela tá iluminada, mas talvez ela tenha ficado muito iluminada, sabe? Com uma luz direta demais para quem tá sendo iluminada por uma luz indireta, né? Que seria uma luz difusa da sombra. Então, como ela não está sendo iluminada por essa luz, que o cenário também está iluminado, então ela tem que estar bem mais escura e com transições mais suaves, ok? Enfim, vamos lá. Como eu estava falando, né? Eu acho que ela tem que estar com mais sombra, né? Tipo, ela tá na sombra, então ela não tem luz direta, sabe? A luz é completamente indireta, então isso é uma coisa que faria sentido nessa personagem. O que não impede você de clarear um pouquinho o rosto para trazer a atenção para cá, sabe? Como primeira peça de um novo portfólio, ela tem algumas características que me remetem ao Magic, com certeza. Acho que o tipo de desenho que você está indo, especialmente pro rostinho e tal, é um tipo de desenho que faz sentido ali para Magic, tá? Ou para esses clientes que você falou. Eu tenho algumas sugestões aqui para você e elas envolvem mais desenho, não é muito focado em render. Tem coisinhas de render que eu mudaria? Com certeza. Essa questão da sombra que eu falei, né? Que parece que ela tem uma luz direta, sendo que ela tá na sombra. Tem algumas questões de edges também, que daria para trabalhar um pouco melhor nesses agrupamentos. Talvez trabalhar com alguns pincéis mais texturizados para fazer essas flores com mais simplicidade e que fique mais eficiente nesse seu processo de deixar soltas as pinceladas. Eu acredito que pincel redondo, ele dá uma marcada que fica muito com carinha de digital e não fica tão interessante assim, sabe? Para a qualidade final que você espera de uma arte, digamos assim, de uma Jambô, de um Magic e tal. Acho que falta um pouquinho, entende? E o desenho que eu estava falando, com certeza, focar nos próximos estudos, se possível, explorar mais perspectiva. Eu sinto que tem uma dificuldade grande aqui de encaixar a personagem dentro do cenário, os outros personagens dentro da perspectiva e ficar uma coisa mais integrada, mais coesa, né? De que pareça realmente que eles estão integrando um cenário, porque tem alguns planos aqui que morrem do nada, né? Tipo esse plano aqui verde, né? Que você criou, ele morre do nada, não tem uma continuidade, né? E do nada tem os prédios lá no fundo. Então tem uma questão aqui de perspectiva que parece que a gente tá vendo muito de cima esse chão e a personagem ela tá sendo vista mais de frente. Então tem várias questõezinhas, né? A linha do horizonte tá muito inclinada, sem nenhum propósito de storytelling. Com certeza, o que você já falou, acredito que já tá no caminho legal a respeito de thumbnail, criar mais thumbnail, fazer o que o Cledson falou ali no chat, ó, explorar mais a composição. Faz muito sentido você explorar mais a sua composição, porque com certeza dava para você contar essa história de várias formas diferentes, e às vezes você só pegou a primeira ideia e só renderizou. Às vezes você quer fazer isso para exercitar, e não tem problema nenhum. Super apoio, eu só faço isso, na verdade, né? Para trabalho pessoal. Mas se você estiver montando um portfólio, definitivamente vale a pena você explorar outros ângulos, tá? Não acho que precisa de um ângulo extremamente dinâmico e pá para essa cena. Mas com certeza pensar na distribuição dos elementos na cena vai fazer bastante diferença dentro dessa composição aqui, tá? Para mim, um grande exemplo é da própria personagem não preencher muito da altura da cena. Eu acho que ela tá meio pequena na composição, sabe? Sendo que ela é a personagem principal. Eu acho que ela poderia
preencher muito mais desse cenário. Ela podia estar com talvez com um corte aqui, ó. E essa parte aqui tá batendo na parte de cima da imagem para ela aparecer mais de frente, assim, sabe? Porque se isso aqui for impresso para uma carta de Magic ou para algum outro projeto de RPG nacional, isso aqui vai ficar muito, muito difícil de ler. Tá? Os elementos eles estão pequenos demais dentro da sua composição, sabe? Então até esses personagens que você colocou aqui com uma cor mais estourada, eles vão ficar muito difíceis, praticamente impossíveis de ler, tá? Então aumentar a personagem dentro da cena, pegar uma pose onde ela realmente seja valorizada nessa pose, que ela pareça que tá, sei lá, dançando, ou alguma coisa assim, né? Alguma coisa que tenha a ver com o que ela tá fazendo. Vou pegar uma referência aqui, ó. Quem sabe até cortar um pouco mais. Ó, vou pegar a primeira arte que me apareceu aqui de Magic no Google. Vamos comparar? Rapidinho, olha a composição, né? De novo, eu sei que você falou isso que é para outra coisa específica, para outro cliente, mas percebe a organização dos elementos dentro da composição? Olha como a personagem ela ocupa muito espaço dentro da imagem e o foco, obviamente, fica todo nela. E na sua, ela ainda tá pequena, né? Então eu mudaria completamente esse corte da imagem. Porque isso aqui, ó, como é fácil de ler de longe, ó. A gente lê a pose da personagem muito bem. E dentro da imagem ela fica bem preenchida, né? Aí na sua, eu acho que ela acabou. O pandeiro talvez tenha ficado um pouco grande demais. Enfim, tem várias coisinhas que daria pra melhorar nessa imagem, tá? Eu até poderia fazer um paintover. Eu posso até tentar fazer para mostrar a questão da sombra, tá? Para ela ficar mais em sombra. Mas eu vou ter que ficar um pouquinho em silêncio porque acho que vai exigir um pouquinho mais um pouco mais de concentração, tá? Mas aí quando eu terminar a gente volta e conversa um pouco melhor, beleza? Então, por incrível que pareça, essa foi só a introdução de 10 minutos. Me perdoem. Vamos lá. Eu vou recortar a personagem aqui primeiro. Deixa eu tentar um negócio, peraí. Talvez o Photoshop crash. Se eu quero tentar. Não deu certo. Porra, Photoshop. Beleza. É, ficou um recorte mal menos. Mas eu vou mudar a composição aqui, ó, só pra mostrar o que eu tava querendo dizer. E aí, nesse caso, se você aumentar bem a personagem, fica até mais fácil, porque você diminui o número de elementos que você precisa pintar, né? Você se preocupa realmente com o render dela, né? Aí eu usaria uma layer de Darken. E tiraria um pouco dessas informações. Lembrando que ela tá em sombra, né? Uma dica, assim, do seu render que eu tô vendo é que você tá, acho que, usando pincéis pequenos demais para fazer algumas transições. Tem transições que você poderia simplificar bastante, sabe? Do jeito que você tá fazendo, você tá tendo muito mais trabalho para pintar um negócio que é simples, que é uma transição simples de uma cor clara para uma cor escura. Você vai com um pincel pequenininho e fica tentando fazer isso na mão. Pega um pincel suave, faz essa transição bonitinha, sabe? Com calma e tal, mas de uma vez só. Que você não precise ficar perdendo muito tempo. E dá pra perceber isso, né, no seu trabalho. Muita gente faz isso de achar que precisa fazer tudo certinho com pincel hard e tal. E na verdade, você tem que fazer o que for mais fácil pra você, né? Eu vou também diminuir um pouquinho só esse contraste das árvores, que eu acho que eles estão muito fortes. E até o shape, né? A forma dessas árvores, elas estão muito simples. Daria pra dar uma simplificada boa, sabe? E tá vendo que tem três troncos um ao lado do outro? Dá para simplificar isso e deixar ele mais orgânico também, trazendo umas raízes um pouco maiores, uma forma mais interessante no geral, sabe? Talvez agrupar esse tronco aqui, ó. Agrupar para um tronco só. Aí nela eu escureci, só que aí a gente pode voltar um pouquinho de luz no rostinho só. Um pouco mais de luz fria aqui, ó. Que você já fez, né? Uma luz fria no rosto.
Acho que vale a pena só no rosto reforçar um pouquinho mais. Isso aqui, ó. E no rosto, especificamente, porque é ali que a gente quer atenção. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa atenção de contraste, né, pro rosto. E o resto eu vou dar uma agrupada, vou dar uma simplificada e quem sabe até escurecer áreas de oclusão, que eu acho que elas estão um pouco claras demais. E isso é o que dá bastante volume nessas regiões que estão todas em sombra e não recebem muita fonte de luz. É com oclusão e com highlight. Tá? Então, os brilhos trazem muita forma nessas luzes mais difusas e oclusão também, quando a gente não tem uma fonte de luz direta, né? Para rostinho, a melhor referência que você pode pegar, com certeza, são as pinturas da Carol Gariba, né? Que ela faz rostinhos. Talvez você tenha até usado como ref, sei lá. Mas ela faz rostinhos muito fofos. E tem a ver com o tipo de arte que você quer fazer também, né? Mas percebe como o que eu trabalhei, ó, foi bem pouquinho, mas olha como já dá bastante volume dentro da sombra. Só com esse pensamento. Acho que a Hernanda Souza também é uma ótima referência para você. Vale a pena dar uma olhada nas artes dela. Ela trabalha muito bem essa questão de realismo, né, no rosto. Olha essa arte, que coisa linda. Realismo no rosto, tal, fundo estourado, ó. Acho que combina bem a estética que você tá tentando aplicar. Tem uma outra que ela postou recentemente que é insana, cara. Essa aqui, ó. Muito foda, né? Mas percebe como a personagem ela tem bastante importância dentro da composição, né? Os outros elementos eles servem quase como uma moldura pra ela, né? Deixa eu colocar um curves. E aí por cima disso eu vou criar uma linear dodge e vou entrar com essa fonte de luz um pouquinho dentro da forma. Só como se fosse uma ring light mesmo, né? Uma luz de recorte que está entrando na personagem aqui. Ela não está recebendo luz direta, mas eu acho que é uma forma interessante da gente recortar ela do fundo, sabe? Então essa seria a luz direta que está vindo nela. Um pouquinho dessa luz de recorte. É um pouco fake, mas funciona, eu acho. Mas sempre invadindo um pouco a forma, tá? Não, nunca fazendo uma linha apenas. Quando você estiver fazendo essas linhas, essa luz de recorte, tá? Acho que até a capa poderia estar mais exagerada. Essa capa poderia estar bem mais voluptuosa. Com um desenho mais curvo. Que tenha mais movimento, assim, ó. Fora isso, o que eu trabalharia era mais na perspectiva mesmo, tá? E aí tem a ver com as outras coisas que eu comentei anteriormente, né? De desenho e tal, que aí fica a seu critério de continuar estudando para aplicar e tal. Eu não consigo fazer isso aqui muito rápido, mas eu não mataria muito essas ideias de planos tão cedo que nem você está fazendo. Eu daria continuidade para esses planos, tá? Então trazer esses planos e conectar uns com os outros é muito massa, sabe? É muito massa para você dar continuidade na perspectiva, sabe? Se você só termina do nada a perspectiva, ela meio que fica sem sentido, sabe? Então quem sabe colocar, ó, mais longe, mais distante esse amarelinho aqui, ó. Como se o jardim fosse lá pro fundo. Realmente pensar que isso aqui é um plano bem maior. Se você faz esses planos muito curtos e não conecta eles de nenhuma forma, parece que ele vira aqueles recortes de teatro. Sabe aquele teatro de bonecos que tem aquele teatrinho que tem
os planos muito curtos assim, e eles ficam meio falsos, né? Eles não simulam uma perspectiva real. Parece muito papel recortado, né? Então, ó. Trazer lá pro fundo. Quem sabe alguns outros tons assim, ó. De rosa. Ó. Fazer ele se perder gradualmente. E nunca de forma abrupta. Olha aqui, ó. Como tava faltando caminho. Da onde esses caras vieram, né? Mostrar isso é muito bacana. E aumentar bem mais aqui, ó. Bem mais. Mostrar que isso aqui é bem maior. Tá curto, né? Espaço. E pra mim, gente, inclinação de câmera, ângulo holandês, sinceramente, ele tem que ter alguma justificativa, tá? Eu nunca inclinaria a minha linha do horizonte se eu não tiver uma justificativa na minha história para que isso aconteça, tá? Porque o ângulo holandês, ele passa muita instabilidade. Isso não é uma regra, obviamente. Eu tô meio cagando uma regra aqui para vocês. Mas tenta pensar o porquê que você tá inclinando o ângulo, tá ligado? A linha do horizonte. Por que você tá inclinando? Tipo, faz algum sentido? Ou você tá fazendo só porque você vê que todo mundo faz? Melhor para artes dinâmicas barra tensas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa aqui, ela tá tocando um pandeirinho, sabe? Tudo bem que ela tá meio que lurando esses caras, provavelmente, alguma coisa assim. Mas pra mim não casa com a ideia da peça, saca? Então eu sinceramente só ajustaria essa inclinação. Sinceramente. Porque senão os prédios ficam inclinados. Se você não conseguir mostrar bem na sua perspectiva que isso foi proposital, vai parecer um erro, tá ligado? Então tem muitas coisas que ficam. São objetivamente ruins em relação a essa inclinação. E se não tiver justificativa, então meio que não faz, né? Não tem porquê, tá ligado? Pra mim é isso. Beleza? Pronto, ó. Então vamos ver o antes e depois. Não tá perfeito, mas a leitura eu acho que já tá melhorando um pouco do que você tinha feito, tá? Em questão de acabamento, é o que eu falei, eu acho que precisa melhorar essa questão de trabalho com seus pincéis, entender melhor a ideia que você quer passar com esses pincéis, mas o mais importante é o desenho, é a composição, é testar nas suas thumbnails essas composições, sabe? Como que você vai contar essa história? Será que não tinha um ângulo melhor para você contar essa história? Enfim, no geral seria mais ou menos isso. Vamos ver o antes e depois, ó. Antes. Então dá pra ver que ela estava bem iluminada, sendo que ela estava em sombra, né? O ângulo de câmera muito inclinado, que passa uma instabilidade que não necessariamente a história quer contar. A perspectiva também, ela tá sendo mostrada com planos muito curtos, o desenho das árvores muito complexo para algo que poderia ser mais simples. E aqui, uma versão depois, que é trabalhando melhor aqui com as nossas oclusões, um pouquinho mais de brilho, pensar na luz indireta, não em luz direta. A única luz direta seria essa luz de recorte que está vindo de trás, que é mais para destacar ela do cenário para qualquer outra coisa. Ó, antes e depois. Tem umas questões de desenho que eu não abordei muito, mas no geral eu acho que seria essa ideia. Ó. Olha como numa imagem, numa composição vista de longe, olha como fica mais interessante. Percebe? Ó? Antes e depois. Ó. Olha como ela parecia pequena nesse mundo grandioso. Agora ela parece realmente o foco principal da peça. Eu ainda acho que dá pra voltar um pouco mais de contraste nela. Eu não vou fazer, mas acredito que dava pra voltar um pouquinho mais. Mas ela agora sim é o foco da cena, ó, tá vendo? Acho que funcionaria nesse sentido, tá? Deixa eu tentar só fazer uma última coisinha. Vou trazer um pouquinho de brilho de leve, ó. Pronto. Acho que é assim melhor. Vamos ver o antes e depois. Ó. Só para o rosto dela não ficar muito escuro na composição. Eu não diminuí o pandeiro. Literalmente eu só girei ela, eu não diminuí o pandeiro. Eu só girei um pouquinho ela e mudei o crop, tá? Mas o que vocês acham? Melhorar brushwork, estudar perspectiva, composição e desenho. É isso? Resumido? Sim, resumidamente é isso. Continua produzindo peças, com certeza. Não para de produzir. Tem que estar produzindo, porque é uma coisa que eu vejo que você se diverte, que você gosta, mas não deixa de estudar esses pontos que eu falei, que eles vão te ajudar bastante a criar imagens ainda melhores, tá bom?
Versão nova deu mais um ar de card game. É, bem isso mesmo. É porque pra ser visto de longe tem que dar ênfase em alguma coisa, né? Não tem jeito. Marco, como que estuda brush texturizado do jeito certo? Por exemplo, pra fazer esse chão, essas flores. Cara, muita prática, Biel. Muita prática. Eu sugiro que você limite a sua carteira de pincéis aí e faça estudos de natureza morta. É o que eu recomendo sempre pro pessoal. Faça muitos estudos de natureza morta com pincéis limitados. Então, ao invés de você ter todos os 2.000 pincéis que você baixou ali do Dave Raposa e do... sei lá, me fala um artista que... Marco Bucci, Kyle T. Webster. Aí você juntou tudo naquele pacote de 2.000 brushes. Cara, não, limita pra três pincéis. Faz um pacote pequeno mesmo, assim. 3, 4 pincéis. Trabalha só com eles. Se obrigue a resolver problemas complexos com pincéis que nem sempre te dão tudo aquilo entregue, assim, sabe? Tipo de bandeja. Aí o que eu recomendo é que você preste bastante atenção em qual transição que aquele pincel faz. Essa é a regra primária para quando você vai aprender. Eu só uso 27 pincéis? Pô, tá ótimo, 27 pincéis. Eu acho que eu tenho mais, pá. Marco, você acha que ela ficou com mão de véia? Talvez as juntas estejam com muitas rugas, né? Você pode só dar uma simplificada. Uma suavizada, se você não quiser esse aspecto. E os dedos estão muito longos também, né? Em regra geral, a distância dos dedos é geralmente a mesma distância da palma da mão. Então, percebe como os dedos estão mais longos e maiores do que a palma da mão dela, tá? Não é uma regra geral, tem variações, mas essa é a medida básica, assim, que você pode usar como referência. Tá bom? Show de bola, então. Valeu! Eu quero aplausos. Valeu, Miguel. Mais alto. Parabéns!